Olá, tudo bem? Eu sou Maria Clara Leite e este é o nosso programa, chegando na sua tela com muita informação, entretenimento, prestação de serviço nesta segunda-feira. Segunda-feira, dia do seu direito, aqui no nosso programa com o doutor Leonardo Girundi, respondendo aí as suas dúvidas legais. Além disso, nós estamos no Outubro Rosa, né? Mês de conscientização e prevenção do câncer de mama. E por isso, nós vamos falar sobre o papel da alimentação na prevenção dessa doença, um assunto muito importante que você não pode perder. Nós também vamos falar sobre doenças de pele. Você sabe que as doenças de pele podem ter relação com as nossas questões emocionais? Bem, é sobre isso que a gente vai falar a partir de agora aqui no nosso programa, que já está no ar. Seja muito bem-vindo ao nosso programa, uma ótima tarde para você. Muito obrigada pela sua companhia, viu? Assista ao nosso programa também lá no site hittv.com.br. Siga a gente nas redes sociais, a Hit, o nosso programa e também a mim, Maria Clara Leite TV lá no Instagram. E participe do nosso programa com as suas perguntas e sugestões, enviando a sua mensagem lá para o nosso WhatsApp. DDD 11, número 3337-5886. 3337-5886 é o número do nosso WhatsApp para que você possa participar do nosso programa. Tem alguma dúvida aí sobre a relação das nossas questões emocionais, do nosso emocional com as doenças de pele? Bem, esse é o primeiro assunto aqui do nosso programa. Se você tiver alguma pergunta sobre esse assunto, já pode mandar para a gente. Quem está aqui com a gente para falar, para explicar tudo sobre isso e tirar todas as nossas dúvidas é a doutora Silmara Catalano, dermatologista. Muito bem-vinda, prazer te conhecer, doutora. Prazer, Clara, é sempre um prazer estar aqui com vocês. Eu gosto muito de vir aqui, estou à disposição aqui para conversar. Que ótimo, doutora. É um assunto muito importante. Nem todo mundo sabe. A gente sabe, né, que existem aí as doenças psicossomáticas, né? Que são aquelas doenças físicas que surgem de algum problema emocional. Todo o nosso corpo pode sofrer junto com o nosso emocional e também a pele, mas nem todo mundo sabe disso. É verdade. Você sabe que existe um motivo para isso acontecer. Quando a gente está lá na barriga da mãe, né, na fase de formação dos órgãos, tudo, a pele tem a mesma formação, a mesma origem do sistema nervoso central. Olha. Então, essa correlação é muito próxima, entendeu? Do que acontece com o sistema nervoso central, do que acontece com a pele. A pele também, além de tudo, é um órgão visível, né? Está exposto. Então, pequenas mudanças do que quer que aconteça, né? A gente tem muita manifestação também de doenças internas, que acabam dando algum sinal na pele, porque é o órgão mais extenso e mais exposto, mais visível do corpo. Então, existe uma correlação direta, sim, na sua parte bioquímica, nessas coisas. E os estímulos também acabam interferindo tanto num lugar quanto no outro, né? Então, os problemas emocionais, de maneira geral, eles servem como desencadeantes, né? Um gatilho para desencadear algumas doenças, mas ele serve também como um piorador, ou ele torna mais difícil o tratamento, sabe? Uhum. A gente acaba tendo um tratamento mais arrastado, mais amarrado, se a gente não tratar também a questão emocional. Entendeu? Então, são várias as doenças. Posso falar dessas doenças que podem desencadear? Com certeza, mas só antes para eu entender, doutora, eu vi que teria alguma relação também com cortisol. Sim, quando a gente fica estressado, né, nervoso, libera mais cortisol aí no nosso corpo, no nosso sangue, né? E aí isso também seria um desencadeador da doença? Vou explicar direitinho isso para você. Por favor, que eu não sei tecnicamente como que fala, não. Claro. Não tem problema. A senhora me corrige, hein? Pode me corrigir, doutora. Você também, tá? Olha, é assim, o cortisol, ele é um hormônio de estresse, tá? Ele é o hormônio que define, inclusive, para o nosso organismo quando é dia e quando é noite. Ele tem uma coisa que a gente chama de ciclo circadiano. Ele tem que ser muito alto de manhã e ele tem que ser bem baixo à noite.
Tá. E o que é o cortisol? Ele é uma cortisona, ele é um corticoide, mas daquele natural que a gente fabrica, né? E bastante necessário para que a gente tenha um equilíbrio da questão hormonal. Os hormônios têm que todos estar equilibrados nesse sentido. O que acontece? Quando você tem uma situação de estresse, você tem um tiro de canhão de cortisol, ele sobe. O cortisol tem um efeito anti-inflamatório, que é o corticoide que a gente toma, né? Quando toma comprimido e tal, ou toma injeção. Você tem temporariamente um período onde você não vai ter as manifestações inflamatórias porque ele segura. O problema é que um dia ele desce. E a hora que ele desce, ele acaba fazendo um rebote de tudo aquilo que ficou meio que represado naquele período, entendeu? Então, ele é bastante conhecido como um piorador e causador de rebote de psoríase, de dermatite atópica, de várias dessas doenças inflamatórias. Tanto é que a gente tenta usar pelo menor tempo possível para que isso aconteça. Então, o cortisol, inclusive... não precisa ir longe. Toda pessoa que tem asma, por exemplo, ela tem crise quando? À noite. Sim. Que é quando ele está baixo, porque quando está de dia, ele segura. Quando é que tem febre? Até gripe, à né? Noite. Quando a gente tem uma gripinha... Tudo piora à noite, mas piora por conta... Não só isso, claro, mas em especial por essa diminuição mesmo natural do corticoide. Então, do cortisol, né, que é o que a gente produz. No sentido do estresse, isso acontece de uma forma muito, muito importante e ele acaba suprimindo outros hormônios e segurando esses processos inflamatórios por um tempo, é variável esse tempo aí. A gente sempre percebe, né, que a gente fica doente, não na hora que está estressado, né? É no depois. Passam-se uns dias e aí você fica doente. Sim. É por conta disso. Você acabou se contaminando na fase ainda em que ele está alto e a hora que o negócio baixa, você não tem a defesa tão grande em relação a isso e você manifesta a doença. E não por acaso, né, doutora, esses números, né, de doenças da pele relacionadas aos problemas emocionais, esse número aumentou ao longo da pandemia ou depois da pandemia da Covid-19? Bastante. Estima-se em torno de uns 30% de incidência de fenômenos de ansiedade, de depressão, a partir do isolamento, do estresse todo que todo mundo passou, exatamente, né? Porque incertezas, a incerteza, né? Exatamente, porque acho que a incerteza é a pior parte da coisa. E aí a gente acabou tendo um boom de doenças inflamatórias pós-pandemia, também em função dessa mudança que é bioquímica, que o corpo se adapta às circunstâncias, mas na hora que ele desce, aí as coisas começam a aparecer, entendeu? Exatamente, porque foi tudo junto ali na pandemia, né? É o luto, a incerteza, o medo, a insegurança, desemprego, né? Tudo. Divórcios. Muitas coisas aconteceram ali naquele período que desencadearam problemas emocionais e, por consequência, os problemas de pele. Sim, e os pacientes que já possuíam problemas inflamatórios com esse tom, né, de ter o gatilho, ter como gatilho um problema emocional, elas já vinham se tratando e durante a pandemia, é óbvio que a gente sabe que foi uma situação necessária, mas elas acabaram tendo menos atenção. Sim. Tudo ficou direcionado para a pandemia. Então, os pacientes crônicos, que tomavam medicamentos de forma crônica, que precisavam de contato, que precisavam desse acolhimento, ficaram em segundo perdidos, ficaram em segundo plano. É perfeitamente compreensível a circunstância, porque, afinal de contas, era uma pandemia, né? Sim. Mas acabou mexendo com várias outras coisas nesse meio tempo. Doutora, qualquer doença de pele ou toda doença de pele pode ser desencadeada a partir de um problema emocional ou não? Tem algumas que não. Essa daqui, por exemplo, é impossível. A gente não pode... Impossível não existe. Até agora, até o momento até que esse eu posso te falar. momento não se relacionou A gente sabe que, por exemplo, doenças infecciosas, então vamos falar de uma forma mais genérica. Toda vez que você tem uma diminuição de defesa, né, você acaba ficando à mercê de situações de contaminação, de reaparecimento de lesões. Por exemplo, falando da questão infecciosa, herpes simples, herpes zoster, né? O herpes simples é aquela feridinha, né, que a gente tem na boca ou em genitália, que também quando toma sol
pode aparecer, tudo são situações em que você baixa a imunidade, você tem o vírus lá guardadinho e ele é oportunista, ele vai aparecer só quando você está debilitado por outra coisa. Então, uma das coisas pode acontecer, o herpes simples. O herpes zoster, ele é um pouquinho diferente, apesar de chamar zoster, herpes, né? Ele é o vírus da catapora, ele é o vírus varicela zoster, que fica lá guardadinho quando você tem a catapora lá na infância, mas numa situação de diminuição de defesa do organismo, você pode sim fazer um segundo aparecimento dele, só que localizado, aí acompanhando o trajeto do nervo, né? Como se fosse uma catapora localizada, tá? E a grande questão é que dá uma neurite associada com uma dor muito importante. Herpes zoster, depois da pandemia, foi mas muita gente acabou desenvolvendo isso porque tem essa baixa de defesa. O bom do zoster é que ele geralmente não acontece uma segunda vez, né? Relacionado, então, aos problemas emocionais. Aos problemas mesmo. emocionais durante a pandemia, sim. Nós tivemos um momento absurdo do aparecimento desse quadro clínico, né, associado à depressão. E você falou do sol, doutora, ele baixa a imunidade? Então, o sol é uma coisa meio controversa, né? Sim, o sol, por um lado, por mais que ele seja interessante por várias circunstâncias, ele pode sim diminuir as células de defesa, são chamadas células dendríticas, células de Langerhans, que a gente tem na superfície e que fazem vigilância de qualquer contaminação. Pela radiação, o número delas diminui. Então, sim, você pode facilitar uma infecção, em especial cutânea, por conta da diminuição de defesa do sol. O sol, ele é anti-inflamatório e ser anti-inflamatório, em algumas circunstâncias, pode ser imunossupressor, entendeu? Depende do grau, isso é variável aí de pessoa para pessoa, mas sim, ele pode ter também um efeito imunossupressor. É isso aí. Uma outra doença que pode ser desencadeada, né, a partir, né, dos problemas emocionais seria a psoríase. A psoríase é bastante conhecida por isso, né, por ter esse vínculo, né? Como você perguntou no começo, todas as doenças? Não, eu não posso te dizer que todas, mas algumas têm essa relação muito bem estabelecida. A psoríase, com certeza, é uma delas, né? Explica pra gente direitinho o que é a doença, né, os sintomas. Claro. A psoríase é uma doença inflamatória que se manifesta principalmente na pele, tá? Mas não exclusivamente na pele, tá? Que pode atingir assim, uma faixa etária mais em mulheres, mais aí entre os 40 e 50 anos, mas a gente tem na infância, a gente tem no adulto, mas ela tem, na verdade, 2 picos durante a vida em que pode acontecer. Você tem que ter uma predeterminação genética, uma predisposição, vamos chamar assim, né? Determinação é uma coisa diferente. Uma predisposição genética, e aí, por alguma coisa que pode ser uma infecção, pode ser uma questão emocional, né? A perda de um parente, perda de emprego, tudo isso que você falou, né? Divórcio, né? Isso pode acontecer de causar um estresse tão grande que dali a um tempinho, varia aí, dependendo do estímulo, entre 4 a 6 semanas, o emocional às vezes é um pouquinho depois, aí, talvez aí uns 2, 3 meses, você acaba tendo lesões novas ou o aparecimento da lesão. A questão da psoríase, que, bom, há muito tempo atrás, a gente pensava sempre nessas doenças de pele como só restritas à pele. Hoje a gente sabe que são doenças sistêmicas, né? Então, a pessoa que tem psoríase pode, em algum momento da doença, ter problemas articulares, ter doença cardiovascular, diabetes, obesidade, que a gente chama de síndrome metabólica. Então, é muito mais sério, né? Vai muito além do que a gente vê abrangente na superfície, e isso é bastante importante, que as pessoas entendam que, para alguns casos, é só uma pomadinha mesmo, isso é suficiente, mas não para todos, né? Então, psoríase é uma doença. A dermatite atópica é uma outra doença que, sim, tem uma piora muito importante, e principalmente do prurido, sabe? A coceira. Já são pessoas que têm uma predisposição, tem uma pele que é inflamada desde o nascimento, ou pelo menos se manifesta mais adiante, mas é uma predisposição genética também, que se herda dos pais, né, da família. E você, por conta desse processo inflamatório, você tem uma sensibilidade, vamos dizer assim, exagerada a estímulos externos. Então, uma picada de inseto numa pessoa que não é atópica, coça X.
Na pessoa que é atópica, coça infinita, 100x, entendeu? Então, ela já tem essa sensibilidade aumentada. E sim, na medida que você tem as crises, usar o corticoide pode, inclusive, fazer aquele rebote também. Então, ter o problema emocional como desencadeante, como piorador. Claro que nisso, entenda-se que também existe a questão da aparência, né? Então, para ir para a escola, né? O indivíduo que tem uma dermatite atópica grave, que chega no meu consultório, é o adolescente, tá um calor desgramado, e ele chega de moletom e capuz. Se escondendo. Se escondendo, com frio, porque eles sentem um frio, por estarem desencapados, vamos dizer assim, eles sentem um frio maior do que o normal e tem toda essa coisa da exposição. E eles têm, além de tudo, na dermatite atópica, coisa que não acontece na psoríase, que a psoríase pode coçar, mas não na mesma proporção, é que quando eles tomam os famosos antihistamínicos, antialérgicos, eles têm sono. Então, eles vão mal na escola, porque ou eles estão com sono, ou eles estão se coçando. Eu não sei se você já teve algum dia uma coceira bem daquelas fortes mesmo, mas não dá para raciocinar. Ou você se coça, ou você presta atenção. Então, são indivíduos que são chamados de burros na escola, que não evoluem, mas ou é efeito do remédio, ou é um efeito da própria coçadura, de não conseguir prestar atenção, porque tem alguma coisa te atormentando 24 horas por dia. Com certeza, não tem como pensar em nada, não tem como olhar nada, não tem nem como falar. Né? E aí a gente vê, né, que é um problema emocional que piora ou desencadeia, né, acorda ali um problema de pele e vice-versa, né? É o problema de pele que vai desencadear, com certeza, um problema emocional, principalmente nesses casos, né, doutora? Acaba virando uma bola de neve, né? É difícil saber o que foi o primeiro, mas com certeza você vai encontrar esse perfil, né? A gente tem... Em pacientes de dermatite atópica muito grave, a gente tem um índice muito, muito grande de ideação suicida. Meu Deus. Né? Então, é uma coisa extremamente grave e que, sem dúvida, precisa ser tratada para e passo, sabe? Com o psicólogo acompanhando o tratamento com o dermatologista. Mas nesses casos que você citou agora por último, doutora, precisa ter uma predisposição genética? É herança familiar de rinite, bronquite, asma... De alergias, né? Sinusite, das alergias. É um estado atópico, um estado de hiperreatividade que pode se manifestar no pulmão, na pele, no nariz. Depende aí da idade, depende do ambiente, é multifatorial. Na verdade. E não tem cura, doutora? Não, tem controle. Graças a Deus, hoje a gente tem medicamentos muito bons que promovem um controle bastante eficiente da doença, assim como da psoríase. Mesmo os casos muito graves, hoje em dia a gente, graças a Deus, tem medicamentos bastante eficientes para controle da doença. Mas aí o paciente, ele precisa tomar em momentos de crise ou ele precisa tomar ao longo de toda a vida? Então, depende um pouquinho do grau, né? Mas assim, alguma manutenção vai ter que existir, Entendi. Porque você não vai deixar de ser quem você é, né? Então, por exemplo, nos atópicos, eles precisam de uma hidratação muito intensiva, refazer a impermeabilização da armadura, né? A pele é uma armadura, para não deixar nada entrar. Se ela estiver toda esburacada, né? Toda desencapada, você tem fenômenos de infecção mais fácil, eles já têm uma colonização diferente também por Staphylococcus, que é um tipo de bactéria que favorece isso, e a coisa vai piorando. Então, mesmo quando o indivíduo não está na crise, ele tem alguma coisa subclínica que precisa de uma manutenção. Entendi. Isso sim, com certeza. Falamos do vitiligo ainda não, né? Não, o vitiligo é um outro. Aí já é um outro tipo de manifestação na pele, né? A psoríase e a dermatite atópica, você tem placas vermelhas que descamam, né? Na psoríase são muito bem delimitadas, na dermatite atópica mais em dobras, pescoço, face e tal. O vitiligo já é uma despigmentação, é um outro tipo de manifestação, que não é parecido com os outros dois, onde você vai ter formação de autoanticorpos contra as células que produzem cor. E com isso você despigmenta a pele naqueles setores. Também muito relacionado, o vitiligo tem uma correlação assim, com a questão emocional muito grande. Até mais que as outras doenças?
Não Olha, eu obrigatoriamente. acho que entre as três têm uma correlação bem importante. Bem forte. Então, hoje a gente tem doenças autoimunes, autoinflamatórias, e o vitiligo entra nisso. O vitiligo, a gente tem um acervo um pouco menor de medicamentos disponíveis, mas a coisa agora, graças a Deus, também tem evoluído bem. Então, logo, logo, a gente vai ter aí um arsenal também para esses pacientes. E, de novo, é visível, né? Então, se você desencadeia por um problema emocional e, na medida que ele se torna visível, ele te cria um outro problema. Se não tinha, passa a ter também, Sim. né? E aí vira essa bola de neve que a gente está falando aqui. Vitiligo é uma doença mais restrita à pele do que os outros dois, mas de muita importância. Muita importância, tem controle também, mas ele é mais... Também não tem cura? Também não tem cura. Não é contagioso, nenhuma delas é contagiosa, é bom que isso fique claro. Importante, né, trazer isso. Que pode abraçar, que pode beijar, porque é um problema, problema familiar até. Eu sei. Sabe, deixa de ter um namorado, deixa do coleguinha chegar, abraçar e dar um beijo. Isso tudo acaba tornando essa questão emocional muito mais complicada de se administrar, entendeu? Então, vitiligo... Sim, até por desinformação, né, Clara? É bom a gente estar aqui conversando. Sim, com certeza. Para justamente chamar a atenção das pessoas de que não é contagioso, que não tem nada demais. Na dermatite Derrubar atópica, os mitos, né? Que a pessoa se coça, esfarela inteira, suja a roupa, suja a cama. É uma coisa muito complicada de administrar, tanto para a família quanto para a própria pessoa. Com certeza. Doutora, uma outra doença que eu listei aqui é alopecia ou alopécia. Vamos trazer aqui porque muita gente tem dúvida, né? Como é que se fala? Alopécia ou é alopecia? A doutora explica. Então, o certo mesmo é alopecia, tá? Mas assim, por questão de uso, porque boa parte das pessoas acaba falando alopécia, a gente acaba relevando. Então, a gente também não fica corrigindo assim, não. Mas é alopecia, o certo é alopecia. Então, alopecia androgenética, alopecia areata, alopecias de vários tipos. A gente tem vários tipos. Caracterizada aí pela queda de cabelo, né, Sim, doutora? e aí vamos à queda de cabelo. Dentro dessas alopecias, mais do que uma delas tem um fator emocional na história, né? Você pode ter a mais simples delas, que é o eflúvio. Eflúvio o que é? É uma queda de cabelo normal, que pode acontecer por qualquer tipo de estresse, na verdade. Seja ele físico ou, por exemplo, emocional, como a gente está conversando aqui. Então, vamos supor que você fez uma cirurgia super importante, e isso consome energia do seu organismo. E aí, o cabelo, as unhas também, sabe, andam meio que junto com o cabelo, como eles precisam de uma multiplicação contínua, vai faltar para eles. Entendeu? Vai ter uma priorização para outros lugares, um direcionamento de energia para a sua cicatrização. E se sobrar, vai para o cabelo e para as unhas, sabe? É uma coisa meio de desvio. Então, e geralmente acontece 3 meses depois. A gente vê isso muito bem no parto, por exemplo. Que é uma coisa legal, mas é um estresse físico para a mãe, né? Então, a mãe tem o nenê, é um baita de um estresse. Aliás, durante a gestação, ela tinha até alguns hormônios que ajudavam a manter o cabelo. Então, durante a gravidez, o cabelo fica maravilhoso, né? Cresce, que é uma beleza. Você penteia para cá, fica bom. Penteia para lá, fica bom. É tudo lindo. Quando a criança sai... A história muda por completo, eu sei como é. A placenta sai junto. 3 meses depois... cai o cabelo da mãe e cai o cabelo do nenê também, porque para ele também é um estresse, né? O esforço do nascimento, ainda que seja cesárea, sabe? Existe um esforço. E o cabelo, ele tem um ciclo. Sempre 3 meses, entre 3 e 4 meses depois da causa. Então, se o cabelo começou a cair hoje, eu tenho que te perguntar do que aconteceu 3 meses, 4 meses antes. Esse é o eflúvio, que recupera depois, o cabelo cresce depois e não tem problema nenhum, né? Existe o crônico também, que aí tem mais do que uma causa. E existe a alopecia areata. A areata é um pouco mais complicadinha. Ela é a queda do cabelo naquelas clareiras. A pessoa fica com falhas importantes no couro cabeludo. Não só couro cabeludo, pode cair do braço, da perna. Só que o que realmente chama atenção... é a cabeça, né? Couro cabeludo, barba, né? Que é o que é visível.
Porque se cair no seu braço, você talvez nem perceba. Né? Não, ao contrário, a gente até agradece, né, doutora? A gente até agradece. Mas então, também tem tratamento. Também tem tratamento, mas também tem cura. Várias coisas surgindo. Não há cura. Então, é importante a gente deixar isso definido. Que uma vez desencadeado a doença inflamatória, você pode ter uma melhora dela na medida que você controle a questão emocional, mas você não deixa de ter já o gatilho associado e tornado uma doença crônica. Isso pode acontecer, sim, infelizmente. Mas tem controle. Aí. Doutor, o tempo voou, menina. Voa, né? Ai, a gente tá batendo papo, eu falo, né? Não é? Mas foi muito gostoso, muito claro, muito didático tudo que você trouxe pra gente. É importante a gente saber dessa relação dos problemas emocionais com a nossa pele. E acho que trouxemos aqui todas as doenças, né, que são mais importantes aí, que tem esse cunho emocional, né? Então, eu vou deixar aqui os contatos da doutora, né, lá no Instagram, @dra, de doutora, DRA, Seomara Catalano, como você está vendo aí na sua tela, Dra Seomara Catalano, e também o @ do Hospital da Pele, @Hospital da Pele, mais um Insta que ela está deixando aqui pra gente, com os conteúdos que a gente precisa saber. Doutora, amei te conhecer, obrigada, eu viu? Também, Clara, muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade. Eu venho sempre que vocês quiserem. Por favor, já fica convidada para voltar novamente. Eu vou dar um recadinho ali, doutora, mas eu vou deixar um espaço aqui só para você deixar aí o alerta, que eu acho que é importante, de como que a gente distingue, né, o início, né, o desencadear daquela doença de pele, sendo ele emocional ou não. Acho que é importante deixar essa informação também para o nosso telespectador que está em casa agora, de repente achando que tudo tem fundo emocional e às vezes não é isso? Nem tudo, é verdade. Precisa descartar outras coisas aí, né? Com certeza. Não, eu converso sim. É importante justamente que a pessoa procure um dermatologista para que se possa conversar e classificar e fazer um diagnóstico adequado para que você possa, junto, eventualmente, com um psicólogo, tratar essas doenças. Gente, tem cura, tem como controlar, tem o tratamento, mesmo dos casos muito graves, ele é cedido pelo SUS, tá? Existe o acesso, então não deixe de procurar ajuda não, tá? A gente está sempre à disposição. E a gente vai agora a um breve intervalo. Já já nós voltamos com muito mais aqui no nosso programa. Continue com a gente. Já estamos de volta com o nosso programa. Mais uma vez, seja muito bem-vindo. Uma ótima tarde para você. Muito obrigada pela sua companhia. Nós estamos focados na saúde aqui no nosso programa hoje. Já falamos sobre questões emocionais, problemas de pele e seguimos agora falando sobre prevenção. Estamos no Outubro Rosa, mês de conscientização e prevenção do câncer de mama. E além do exame de toque, né, de visitar o seu ginecologista todos os anos, além disso, é possível prevenir a doença também com uma boa alimentação. É isso mesmo, a alimentação ela tem tudo a ver com a prevenção, não só do câncer de mama, mas de vários outros cânceres. Quem fala sobre isso pra gente é a Tainá Queiroz, nutricionista. Oi, Tainá, tudo bem? Tudo bem, Maria? É sempre muito bom voltar aqui, ainda mais com a pauta que pode ajudar tanta gente, né? E a nutrição tem um papel fundamental na prevenção do câncer de mama e é uma área que eu estudo bastante. Né? Bem-vinda de volta. Muito obrigada. Ao nosso programa. Muito Esqueci obrigada. se eu posso chamar de doutora. Tainá. Tainá. Então tá bom, sempre fico naquela dúvida, né? Nutri, doutora ou não, depende da sua formação. Mas vamos de Tainá então. Vamos. Tainá, câncer de mama, quantos % aí é genética e quantos % são os hábitos de vida? A gente fala que até 20% é genético e o estilo de vida 80%. Então, o impacto da alimentação e do estilo de vida na prevenção de câncer e todos os outros é enorme. Então, câncer é uma doença que vocês falaram aqui hoje também, ela também é psicossomática. Então, o grande indutor de câncer é o estresse, que é o que a gente mais tem que focar. Ter um estresse mais modulado,
ter um estilo de vida saudável, a atividade física, por exemplo, é super silenciadora de câncer, ela ativa aí vários fatores no nosso corpo que são protetores do câncer. E também não tem como falar em câncer e não falar em imunidade. A gente, quando fala em imunidade, também já puxa o intestino automaticamente. Então, a importância de cuidar do intestino para ter uma imunidade boa e ativar aí essas células que são protetoras, né, do câncer. Então, como ter uma imunidade boa? O intestino é apaixonado por fibras. Então, o consumo de pelo menos 3 frutas ao dia, 3 tipos de frutas diferentes, pode ser uma no café da manhã, uma após o almoço, uma após o jantar. E tem as frutas que são mais anticâncer, que são as frutas vermelhas, todas as berries, né, que a gente fala, o mirtilo, a framboesa, a pitanga, a acerola, a jabuticaba, por exemplo, é a berry brasileira. E é super rica em antioxidante, principalmente a casca. Eu vejo muita gente falando, eu como lá jabuticaba e jogo a casca fora. Não, tem que consumir a casca. Os polifenóis estão aí super presentes na casca da jabuticaba. O morango também é muito rico em polifenol. Então, trabalhar esse intestino com bastante fibra, pelo menos 3 tipos de frutas ao dia, um prato cheio de salada e de vegetais cozidos no almoço e também no jantar, vai ter essa imunidade boa, né? Porque vai fazer esse trabalho aí de intestino, para ter essa integridade intestinal, para que a gente possa selecionar. O intestino consegue selecionar o que é bom e não descartar o que não é interessante para a nossa imunidade. Então, falando em câncer, é imunidade e estresse. A gente conseguindo ter um estilo de vida saudável, a gente consegue silenciar geneticamente uma doença mesmo se nascemos predispostos a ela. Isso é que é interessante, porque com a mesma predisposição genética eu consigo acordar uma doença ou silenciar. E quem faz isso? Alimento, os polifenóis, que a gente pode fazer também em cápsulas, os chás. O sono é super importante também, porque um sono de qualidade, ele também ajuda diretamente na imunidade. Então, quem tem muita queda de imunidade, observe o sono, porque é super importante. Se a gente tem aí 5% de acordar no meio da noite, se não tem um sono 100%, já tem queda na imunidade. Então, não dá para ser 95%. Durmo mais ou menos. Não, tem que dormir muito bem. Um sono contínuo e restaurador já vai ajudar demais na prevenção. Tainá, você enviou um material para a gente, né, algumas imagens, para que a gente pudesse elencar aqui esses alimentos que ajudam aí na prevenção, né? Vamos colocar na tela, por favor, essas imagens, para que a Tainá possa ir explicando para a gente, então, os benefícios desses alimentos, né? E a relação dessa prevenção do câncer de mama e outros. Sim, e o impacto que tem é sempre no consumo de brássicas, que tem esse grupo importante. Brássicas ou crucíferas, né? E também as frutas vermelhas, os antioxidantes que são super importantes aí. Quem é o grupo das brássicas? Tem couve-flor, tem brócolis, o repolho roxo, tudo que é mais colorido é mais rico em antioxidantes. Então, entre um repolho verde e o roxo, opte pelo roxo. Também pode consumir o verde, mas o roxo é muito mais rico em antioxidantes, antocianinas. Cebola branca e roxa, a cebola roxa também é muito mais rica. Estou vendo ali o pimentão. Tem o pimentão e aí eu coloquei para a gente falar dos carotenoides, principalmente o pimentão amarelo e o vermelho, e também tem a cenoura. Tudo que é amarelado, alaranjado, é muito rico em carotenoide, que é um grande protetor de câncer. Então, caprichar muito nessas frutas vermelhas e vegetais também arroxeados e também nas frutas amarelas e nos vegetais amarelos, abóbora, cenoura, tudo isso é um potente anticâncer. É bem importante consumir e ter rodízio alimentar. Quanto mais variado for a alimentação, mais chances a gente tem de atingir todos os tipos de nutrientes. Porque se tem uma alimentação muito monótona, tem sempre os mesmos nutrientes ali e outros ficam de fora. Então, um dia repolho, no outro dia já coloca lá couve, no outro brócolis, couve-flor e comprar pouco, porque muita gente fala, eu compro, mas perde. Aí eu falo, só perde se não comer.
Então, é comer muito. A gente precisa aí de pelo menos 150 gramas de vegetais cozidos e também a salada crua no almoço e mais essa quantidade no jantar. Fora as 3 frutas. Começar. Fora as 3 frutas. Então, precisa de muita coisa. Por isso que volta e meia a gente precisa suplementar o que precisa, porque nem sempre a gente consegue fazer uma refeição tão completa assim, para a gente conseguir deixar os nutrientes sempre em níveis ótimos. Zinco é um grande condutor aí de imunidade, ter um zinco em níveis ótimos também é super importante. Então, ômega 3. Ômega 3 é fundamental e também ele é super anti-inflamatório, mas também tem sua fração antioxidante. E ele está presente na sardinha. Quanto menor o peixe, melhor, porque ele é menos contaminado. E a sardinha é pequena, tem área menor de contato, então já vem com menos mercúrio, com os contaminantes que tem ali todos na região do rio ou do mar. Então os peixes são fundamentais. Até porque a carne vermelha é a mais inflamatória e ela é mais difícil de digerir. Então, se a gente fala numa dieta anti-câncer, seria mais um estilo mediterrâneo, onde tem muito peixe, tem muita fruta, muitos vegetais muito coloridos e o consumo de carne vermelha praticamente é inexistente. Tem muito consumo de azeite também. E tem o resveratrol, que está presente na uva. Então, um shotzinho de suco de uva, por exemplo, porque ele também tem muita concentração do açúcar da fruta. Também não pode ser demais. Um shotzinho dele ao acordar é uma estratégia boa, porque durante o sono a gente produz muito radical livre, que é um grande indutor de câncer. Então, acordar com uma estratégia já antioxidante é interessante. Pode ser um chá verde também, as catequinas do chá verde. A gente tem uma também imagem, inclusive, né, Sim. de alguns chás. Vamos colocar na tela, por favor? Olha lá. E aí, junto com as catequinas do chá verde, também tem as especiarias que são muito interessantes, né? Desculpa a ignorância, doutora Tainá. Catequinas. É a fração antioxidante do chá Obrigada. verde. Imagina. E aí, essas catequinas estão presentes no chá verde principalmente, mas também em todos os tipos da Camellia sinensis. A planta se chama Camellia sinensis e dela tem o chá verde, o chá branco, o chá preto, todos da mesma planta. O que vai mudar é a fermentação, é o tipo de torra. Então, são os chás mais ricos assim, em antioxidantes e são os mais protetores de câncer. Tomar um chá verde orgânico, de preferência. Eu sempre falo não comprar chá a granel, porque pode ter um solo ali que não foi controlado e naquele solo pode ter muito metal pesado. Então, de preferência, comprar de uma marca que confie, que seja em pacotinho fechado, que tenha um controle ali do solo e também que não tenha antioxidantes, senão vira um chá de agrotóxicos. Não tem nenhum chá que precisa evitar, que a gente precisa evitar? Não, para prevenção de câncer, podemos não. tomar Todos os chás podem, mas tem esses, o verde da Camellia sinensis é o que mais protetor. Mas também pode entrar um pouco de chá de hibisco, o chá de gengibre também, ele é anti-inflamatório e tem bastante antioxidantes naturais aí também. Dá para fazer um rodízio de chás. Por quê? O chá verde tem essas catequinas, que são anti-inflamatórios, tem os polifenóis, mas todos os chás têm essa capacidade de reduzir os danos do estresse oxidativo dos radicais livres. Então, é importante que a gente faça essa renovação antioxidante a cada 3 horas do dia, porque os radicais livres estão ali o tempo inteiro. Então, não adianta tomar 1 litro de chá na hora que acorda e ao longo do dia não ter nenhuma estratégia. Então, acorda com um chazinho verde ou com um shotzinho de suco de uva. Também pode colocar as especiarias da foto. Tem a canela, o gengibre em pó, que são muito bons também. Cominho, coentro, fazer um rodízio de cúrcuma e também de pimenta. Todas as especiarias, em geral, vão ajudar a prevenir o câncer. E aí vai recheando a alimentação. Então, a cada 3 horas eu coloco lá uma fruta vermelha, daqui 3 horas eu vou lá e tomo um chazinho, até mesmo um café. É importante sempre ir comendo alguma coisa ou tomando alguma coisa a cada 3 horas mesmo? Para prevenção de câncer, sim.
porque muita gente fala, mas não tem isso, de que tem que comer a cada 3 horas. Não, não tem. Mas para prevenção de câncer, a gente tem que ter estratégias antioxidantes ali o tempo inteiro para poder reduzir comer, não, né, Tainá? Um chazinho, um chá, por exemplo. Pode tomar o chá para quebrar ali no meio da manhã, à tarde outro chá, 2 chás por dia isso é o não ideal. Vai engordar, né? Não é? Mas as frutas vermelhas, por exemplo, o interessante delas é isso, que é uma fruta que dá para a gente comer um pouco mais, porque tem baixa carga glicêmica, poucas calorias, mirtilo, morango, elas são bem nutritivas e tem pouca densidade calórica. Então, são frutas que eu geralmente passo para quem gosta de comer muito. O que eu posso comer à vontade? Eu nada. Nem água dá para ser tão à vontade assim, dependendo. Mas eu coloco mais essas frutas vermelhas em quem gosta de ter ali o paladar mais ativo o tempo inteiro. É ótimo para prevenir, então, a doença, né? Várias doenças, não só o câncer, né? E dá para usar ali como um lanchinho, né? 3 horas depois. Sim, as sementes também, a semente de abóbora, a semente de girassol tem boas gorduras boas também, que são interessantes. E aí já reduz o apetite, porque tem gordura e não precisa fazer um lanche grande à tarde. Então, dá para manter a linha, até porque o sedentarismo e a obesidade são fatores de risco para o câncer. É então, isso que eu ia te perguntar. Então, assim, a alimentação balanceada, a alimentação saudável, ela já começa aí no evitar a obesidade. Isso. Né? No combate da obesidade e em evitar realmente a obesidade. E só de evitar a obesidade, a gente já está evitando o câncer, né? Sim, exatamente. É o fator protetor, é ser eutrófico, né? Que é o que a gente chama de ter um peso ali de acordo com a altura saudável, ter esse estilo de vida mais em movimento, evitar o sedentarismo, porque a atividade física é um potente aí preventivo, né? Então, tudo isso em conjunto, eu sempre falo, não é uma coisa só, não é só dormir bem, não é só ter um intestino bom, são várias coisas que em sinergia vão evitar que a gente crie esse ambiente aí que é obesogênico e também que é propício para o câncer. Então, manter o peso é sempre ter um peso bom, é sempre preventivo do câncer também. Tainá, a gente tem aqui mais uma imagem, né, que você enviou pra gente. Aí eu acho que pode ser o contrário aí, né? O que pode desencadear o câncer, né, e o que vai prevenir. A gente tem um filé de frango ali, é isso ou um peixe? Isso, é frango. É um filé de frango bem passado e mal passado, é isso? Passado, exatamente. Porque eu coloquei para a gente poder saber também o que evitar e como preparar. É a o nutrição ponto. está aí também para dizer a forma de preparo que faz toda a diferença. Então, um frango, e eu coloquei o frango, mas pode ser a carne, pode ser o peixe, pode ser tudo. Se tiver muito tostado, vai aumentando uma quantidade de acroleína, acrilamida, que são cancerígenos. Então, tudo o churrasco muito tostado, carne, tudo que é muito crocante, vai fazer uma batata assada, mas deixa muito chips e com muitos pontinhos pretos, já são também aí grandes fatores de risco para o câncer. Então, e evitar... o contrário? Também Se for não pode muito ser mal passado, também não pode ser cru, ruim. tem que ser sempre ao ponto e douradinho, levemente dourado. Começou a ter ponto preto, pontinhos pretos ali, já são prejudiciais. Então, a acroleína é a acrilamida, que é o que forma nesse tostar. Então, tem gente que gosta de tudo muito queimado, não é bom. Também não precisa ser cru, deixa ao ponto, que é o ponto ideal ali para tudo. E até na forma de preparo dos vegetais. Se eu vou fazer um repolho roxo ou um chuchu ou uma abóbora, coloco dentro da água, também já não é interessante, porque os nutrientes que são hidrossolúveis vão ficar todos ali na água. Então, o ideal é o quê? Fazer sempre no vapor ou refogar esses vegetais com um fiozinho de azeite. Não pode cozinhar muito, então no vapor, por exemplo, começou a ferver, conta 3, 4 minutos, já deixa ali ao ponto, ao dente, porque se ficar muito mole, vai perdendo muitos nutrientes também. Então, até nisso a gente tem que cuidar. O importante quando a gente fala em assar, tem que manter calor úmido, porque o calor seco também vai aumentando essas toxinas aí no alimento. Então, vai fazer um vegetal assado ou um peixe, uma carne, coloca coisas úmidas, tomate, cebola, para evitar que fique muito seco. Então, quanto mais úmido for, pode regar com um pouquinho de azeite também, colocar berinjela, que vai soltando mais água, abobrinha. Quanto mais úmido, melhor. Quando a gente fala de vegetais, cru é sempre melhor.
Depende. Tem vegetal Não. que também não pode ser cru. Espinafre, por exemplo, tem fator antinutricional. Então, é melhor que ele seja refogado ou que pelo menos dê um choquezinho ali num vapor rapidinho. Não precisa ter um preparo super elaborado, até porque nem todo mundo tem esse tempo todo na cozinha. Então, se o intestino gosta de tudo que é mais cozido, se eu pego uma abobrinha, ralo e refogo rapidinho ali, 2 minutinhos, pronto. Já está ótimo. Então, dá para ser prático também e ser gostoso e ser protetor de câncer. É isso aí. Tem mais uma imagem para a gente colocar na tela, Tainá. São as frutas, né? Você já falou que as vermelhas são as mais anti-câncer. Sim, e também as amarelas. As amarelas. Então, cereja, manga, laranja, melão, mamão. Tá bonita e essa todas imagem, as berries. hein? Deu até vontade. Fica recheado. Então, se você observar, é bem característico da dieta mediterrânea mesmo. Tudo muito arroxeado, mais vermelho, que elas são as protetoras aí. Então, dá para consumir uma porção de fruta vermelha no café da manhã, que equivale a 100 gramas, por exemplo. Após o almoço, uma fatia de abacaxi ou de mamão, porque também tem enzima digestiva, vai ajudar nessa digestão do almoço. E à noite também pode colocar goiaba, que também ela é rica aí em antioxidantes e também ela vai ajudar na indução do sono, porque ela também tem esses precursores de melatonina. Então, dá para colocar 3 frutas ao dia, ficar diversificado e gostoso, só não é bom ficar naquela banana e laranja todos os dias. Tem que variar bastante aí para a gente conseguir atingir essa quantidade de nutrientes e cuidar muito da hidratação. Tem que tomar água, porque a gente precisa de 1,5 litro de água, pelo menos, para fazer esse transporte de nutrientes para a célula, senão vai faltar. E a partir de 1,5 litro é que vai servir para hidratação de pele, de cabelo, para lubrificar as fezes, para que ela saia de uma forma mais fácil. Então, a água é assim, sem moderação. Dá para consumir. Vou até tomar um golinho. Sempre também assim. vou. É importante cuidar da hidratação e também o chá é uma forma de aumentar a quantidade de hidratação e não adoçar com nada. Eu sempre falo, para tratamento, prevenção é chá puro, senão vira mais uma bebida açucarada. É isso, inclusive, né, Tainá, eu vi que tem alguns alimentos, entre eles justamente os refrigerantes, por exemplo, né, todos esses alimentos industrializados, né, ultraprocessados, eles seriam aí uns alimentos para células cancerígenas. Sim. É isso? A gente tem uma imagem até sobre isso, né? Sim, é importante saber que as células cancerígenas conseguem se alimentar de vários tipos de alimento, principalmente de carboidrato. Então, ter uma alimentação mais low carb, não precisa retirar, mas reduzir o consumo de carboidrato, principalmente os industrializados, ultraprocessados, farinha muito refinada, biscoitinho muito crocante, recheado. Também é importante falar. Muita gente acha que em biscoito de pacotinho não tem agrotóxico, e tem, está lotado. Então, é importante a gente ter uma consciência para reduzir o impacto do agrotóxico, se possível, consumir os alimentos orgânicos ou, se não for possível, pelo menos evitar os ultraprocessados e esses que a gente sabe que tem maior quantidade. Pimentão, tomate, pepino, morango, pelo menos esses que sejam orgânicos ou uma coisa que é boa e também ali, que fica mais barata, alimentos da estação. Né, ó. Esses daí são os que costumam ter mais agrotóxicos, é isso? Sim. Se conseguir que esses sejam de forma orgânica, ótimo, ou ficar atento à sazonalidade dos alimentos. Agora, por exemplo, a gente teve a safra do morango. Na época, tem menos contaminante. Então, por isso que é importante ficar atento à estação. Não tem morango o ano inteiro, mas é vendido o ano inteiro, com muito mais pesticidas. Então, se não puder partir para o consumo de orgânicos, que seja pelo menos sazonal. Isso já vai fazer muita diferença. Os açúcares todos, a gente teve aquela foto, né? Vou pedir para voltar a foto anterior, só para a gente frisar bem o que precisa ser evitado. É a foto anterior dos ultraprocessados, industrializados,
tudo isso, né? O álcool também, né? A gente está vendo aí nessa imagem, né? Um dos piores aí, né? O açúcar, ele é um alimento muito glicante e tudo que faz muita ação de glicação também favorece aí tudo que estaria o câncer, ruim, né? Tudo deve ser evitado. O álcool, por exemplo, ele pode aumentar em até 50% o risco de desenvolver câncer em quem tem a predisposição genética. Então, não tem dose segura, só vai aumentando o percentual de acordo com o maior consumo da bebida alcoólica. Trocar açúcar por mel, resolve? Não, porque tudo vai glicar também. O mel, ele é medicinal. Se partir para um mel bom, um mel de jataí, um mel de uma abelha sem ferrão, ele é medicinal, mas não é para ser consumido igual açúcar. Ali, para aumentar a imunidade, uma colherzinha de sobremesa todos os dias. Mas o importante é a gente ter em mente que a gente tem que consumir o alimento do jeito que Deus fez. Se eu adoço alguma coisa, eu não gosto dessa coisa, eu gosto do açúcar. Café é amargo, eu tenho que tomar amargo se eu gostar dele. Não tomo se eu não adoçar. Então, o paladar já está voltado para o açúcar. Então, o ideal é não adoçar com nada ou ir reduzindo aos pouquinhos até que consiga consumir do jeito certinho. É isso aí, doutora. Vamos lá. Tainá Queiroz, nutricionista. Instagram dela é o @Tainá com TH. Tainá, nutricionista, como você está vendo aí na tela. E o WhatsApp DDD 11, número 958937547. Isso. Certo? Como está aí na tela. Tainá, mais uma vez, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso programa. Informações importantíssimas, principalmente agora no Outubro Rosa. Eu que agradeço. Sempre que eu puder contribuir, sempre eu abro caixinha no Instagram. Se ficou alguma dúvida sobre o programa, mais tarde eu vou abrir e vocês podem tirar mais dúvidas aí. Obrigada mais uma vez pelo convite. Pode mandar lá para a Tainá. Bem, e hoje é segunda-feira, dia do seu direito, aqui no nosso programa com o doutor Leonardo Girundi. Roda a vinheta. Agora, seu direito, com o advogado Leonardo Girundi. Olá, que alegria! Mais um dia aqui na sua companhia para tratar do seu direito. Então, se você tem uma dúvida, uma pergunta, mande pra gente. Nos mande a sua dúvida que eu vou te responder aqui. Você já deve ter anotado o nosso WhatsApp. Se não, aproveite agora. 11 3337 5886 3337 5886 ou pode também mandar a sua dúvida e pergunta pelo nosso e-mail no seodireito@hittv.com.br e também aproveite para me seguir no meu Instagram e mandar lá sua dúvida e sua pergunta também no @Leonardo Girundi. Olha aqui, ó, essa pergunta não fala de onde é, mas fala que é o Mauro Gonçalves. Se você é como o Mauro, tem alguma dúvida aí, mande sua dúvida. Ele aqui se identificou, mas você poderia não se identificar. Às vezes o assunto é muito pessoal, muito constrangedor e você não quer falar o seu nome. Então você pode colocar o seu nome e falar assim, olha, por favor, não cite o meu nome, que eu vou respeitar a sua vontade, ok? Olá, doutor, boa tarde. Boa tarde, Mauro, tudo bem? Fui fazer um Pix e errei a pessoa. E ela alega que não recebeu. Pois conheço a pessoa que mandei. O que posso fazer? Consiga esse valor de volta? Obrigado. Consegue esse valor de volta. É óbvio que consegue esse valor de volta. Mesmo que você não conhecesse a pessoa, você poderia ingressar judicialmente. A primeira coisa é fazer o que você fez. Fazer contato direto e pedir, olha, eu fiz errado, você pode me devolver? A pessoa fala, não entrou aqui na minha conta. Você fala assim, olha, eu tenho um comprovante. Você pode tirar ali no seu extrato, vai ter o comprovante que o dinheiro saiu e foi para uma outra conta bancária. Então, você tem o comprovante. Aí você mostra para a pessoa. E a pessoa fala, não recebi, não. Então, se a pessoa se nega a devolver aquele valor, você pode ingressar judicialmente pedindo não só que ela devolva, mas que ela pague, inclusive, uma indenização por esse trabalho que você está tendo. É uma indenização por danos morais, porque às vezes, por exemplo, você pegou aquele valor, você transferiu para pagar o seu aluguel. E agora você não tem o dinheiro para pagar o aluguel mais. Então, além de não ter depositado errado, você criou um problema com uma outra pessoa. Então, você pode pedir os juros, a multa que você está pagando ali e, inclusive, uma indenização por danos morais. Avise a pessoa antes de fazer isso. A justiça é sempre o último caminho. O contato é possível resolver os nossos problemas com uma boa conversa, ok? Mas você pode fazer isso. Lembrando, gente, as pessoas falam, achado não é roubado. Aquilo na nossa lei fala que é. Então, se você achou alguma coisa, tem alguém que é dono daquilo. Então, se você achou alguma coisa, independente do lugar, devolva. Procure saber de quem é. E se você recebeu um valor na sua conta que não é seu, não é devido, devolva. O melhor caminho é isso.
Tudo que a gente planta, a gente colhe. Escolha muito bem as sementes que você tem colocado por aí, tá bom? Um grande abraço e até breve. Sempre um privilégio. Te vejo na próxima. Tchau, tchau. Seu Direito, com o advogado Leonardo Girundi. É isso aí, muito obrigada, doutor Leonardo. Até a próxima. Que lição, hein? Com essa lição do doutor Leonardo Girundi, a gente encerra o nosso programa de hoje. Uma ótima semana para você. Que Deus abençoe a sua semana com muita alegria, com muita paz, com muito amor, com muita saúde. Beijo grande e a gente se encontra na próxima. Tchau, tchau.